hoje 8 dias, né? De 8 dias do começo, nós estamos há exatamente 7 dias falando a mesma coisa, né? Falando que a gente precisa estar na presença de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a direção de Deus para os desígnios dele, né? Aquilo que ele tem preparado para nós. Eu quero continuar um pouquinho nessa pegada, porque eu acho que o assunto ela tem trabalhado muito na minha vida, e eu quero tentar discernir mais. Nesses dias, uma coisa que a gente precisa muito, presta atenção, chama discernimento. Discernimento. Se tem um dom hoje que é extremamente importante, esse dom é um dom espiritual, chama dom de discernimento. Ele fala de discernimento de espíritos. E eu acho que assim, a dimensão dos espíritos, a gente quando fala de espíritos, não quer dizer que é só demônio. É no mundo espiritual, nas coisas espirituais. Então nós precisamos entender quem é que está atuando, qual é o espírito que está atuando. Né? Tem um espírito de Deus, tem um espírito do homem e tem um espírito do diabo. Então primeiro a gente precisa discernir esses espíritos, quem é que está atuando, e que tempo que ele está atuando, e para que ele está atuando, esses espíritos estão atuando. Qual que são a finalidade deles em atuarem. Mas vamos lá, deixa eu tentar entrar num assunto aqui. Vou tentar ser mais tranquilo hoje. Hebreus capítulo 12, só para mim dar uma introdução naquilo que eu quero falar. Versículo 1. Está falando para a gente aqui, para nós também, presta bem atenção, nós também. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que o quê? Que nos está proposta. Então já tem uma carreira determinada para a gente seguir. Sim? Entendeu isso? Já foi proposta essa carreira. Já foi anunciado o que a gente tem que fazer. Já está estabelecido no céu o que a gente tem que fazer. Então, essa é a nossa tônica o tempo inteiro, porque às vezes a gente faz fora do que está proposto. A gente faz muitas coisas do nosso jeito, do jeito que a gente, às vezes não é por maldade, não é maldade não. A gente foi ensinado assim, a gente foi ensinado que orar é muito importante, mas aí a gente ora, mas do nosso jeito, da nossa maneira. É importante. Mas você já perguntou para Deus, o que o senhor quer aqui, né? O que o senhor quer aqui? Você já viu daquelas, vira uma rezinha, né? A gente vira uma rezinha. Esses dias eu vi um testemunho do menino que eu achei muito engraçado, que ele foi para a casa da avó, era férias, era antes do Natal. E ele foi para o quarto que ele dormia, que era perto da avó, e ele orava bem alto. Deus, meu pai, eu quero tanto aquele videogame. Eu quero, mas ele estava orando para quem? Ele estava orando para a avó ouvir e compadecer e dar coisa. Então, às vezes a gente faz simplesmente por um ato de interesse, né?
Ou às vezes corriqueiro, porque tem que fazer, faz porque nós fomos ensinados, faz porque são valores nossos, mas nós não fazemos porque Deus direcionou. E o que nós precisamos orar? O que nós precisamos orar? E o que é oração? E nós estamos trazendo muito para o relacionamento com Deus, o relacionamento pessoal com o Senhor, e a gente precisa muito. E ele está falando assim, olha, nós precisamos perseverar na carreira que está proposta. Nós precisamos entender essa carreira. Ele fala que tem algumas coisas que vão nos atrapalhar nessa carreira, né? Que é o texto lá, se estiver lá de novo, é bom. Ele falou assim, portanto, nós estamos rodeados de grandes números de testemunhas. Quem que são essas testemunhas? São os que já deixaram os testemunhas, são as testemunhas que nós vamos processar elas e administrá-las, porque se eu estou na carreira, a bênção de Deus vai fluir. E aí, muitos vão olhar para a gente e falar assim, olha, puxa. Né? Então, nós estamos debaixo de pessoas que trouxeram até hoje o bastão na minha mão, que são testemunhas, que deram testemunhas, e que nós precisamos perseguir essa carreira. Aí ele fala assim, ó, não deixemos todo o quê? Embaraço. Né? Se você falar embaraço lá em castelhano, é grávido, né? A pessoa está embaraçada. Nossa, engravidou. Mas para nós aqui, na nossa linguagem, bagunça. Coisa que você já viu fio de fone embaraçado? Você já viu, né, quando embaraçou, é complicado para você achar o fio da meada né, rede, quem jogava tarrafa, né? Não sei, acho que ninguém joga tarrafa mais não, né? Não entendo da tarrafa, embaraçava a tarrafa, meu Deus do céu, o que é aquilo? Né? Até você desachar Então, embaraçou a pessoa para pôr em perfeito estado, ela tem que ter um cuidado, ela tem que ir lá, ela perde o quê? Tempo. Ela perde tempo. E tempo é uma coisa muito interessante. Para Deus, a gente tem uma expressão que a gente vê assim, ó, que Deus tem pressa. Mentira. Deus nunca tem pressa. Não tem. Ele é perfeito, querido. Deus nunca... Sabe quem tem pressa? É quem embaraça. Sabe quem tem pressa? É quem retarda a coisa. Quem pressa é que faz de última hora. Aí tem que fazer... correr. Nós que temos pressa. Aí ele fala, cuidado, para que o tempo já está determinado. Todo propósito tem um tempo para a gente fazer. E aí nós confundimos os propósitos. A carreira embaraçou. E aí a gente não faz. A gente fica impedido, ou pelo menos protela o tempo da gente ter realização daquilo que Deus preparou, para o propósito que Deus preparou para nós. Então ele fala assim, olha, no Novo Testamento, não deixamos o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Então, duas coisas, embaraço, né, distração, situações, complicações, e a gente vai trabalhar, eu quero trabalhar com embaraço hoje, sério, um embaraço na vida da gente, e ele fala, além do embaraço, o pecado. O pecado trava o projeto de Deus. O pecado paralisa o projeto de Deus na vida da gente. Então, a gente às vezes até faz, mas faz na força do braço, faz na força do homem, e o resultado vem na força do homem. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2, versículo 2. Fitando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
Meu irmão, é que nós estamos 7 dias falando. Se você não... Qual que é a referência? Referência a Jesus. Por isso que Paulo fala, você precisa conhecer Jesus. Nós conhecemos a história, Jesus histórico. Nós entendemos Jesus histórico. Nós entendemos Jesus da Bíblia. Que beleza, maravilhoso, é o começo. Mas nós precisamos entendê-lo mais. Nós precisamos entender o Espírito de Cristo. Nós precisamos entender a mente de Cristo. Nós precisamos entender o projeto de Cristo para aquilo que tem especificamente para as nossas vidas. E ele fala assim, ó, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que é fitando os olhos? Tem alguma tradução aí? Ou diferente? Olhando firmemente. Então, escuta, presta atenção, deixa eu tentar te explicar uma coisa aqui. Todo discernimento que você tem, que sai das perspectivas de Jesus, que não sai de perspectiva de Jesus, vira acusação, vira julgamento. Então, quando passa, sabe por quê? Porque eu tenho o meu modo de ver as coisas. Como que eu enxergo as coisas hoje? Porque eu tenho uma criação, eu fui criado lá na minha casa, então eu enxergo as coisas a partir daquilo que foi me ensinado. Os meus valores, as minhas crenças, os meus... então, aquilo que foi formando o Nilma. Geralmente, você não é um sozinho. Você carrega uma identidade geracional. Então, você carrega... Isso aí é DNA, né? DNA prova isso. Você vai formar, e especialmente nas suas crenças. Então, quando você discerne uma coisa com as tuas próprias... com a tua própria justiça, com os teus próprios olhos, vira um julgamento. Aí você começa a julgar segundo seus critérios. Mas quando você vê na perspectiva do Senhor do céu, que Ele é verdade. Então, essa verdade, toda vez que você ouvir verdade na Bíblia, você põe assim, ó, igual a realidade. Ele vê o que é real. Ele vê aquilo que é verdade crua, pura. Não tem sombra não, foi o que aconteceu. Então não é julgamento, isso é discernimento. Amém? Eu sei que eu já estou entrando numa coisa aí, eu viajo, gente. Mas eu quero falar do embaraço, que muitas vezes tira a gente do projeto de Deus. Tira a gente do projeto. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 11. Olhando firmemente, eu preciso conhecer Jesus. Com a sua força você não consegue nada, querido. Com a sua força você não consegue viver uma vida de santidade. Com a sua força você não consegue liberar das amarras. Gênesis 11, 24. Começou a piscar o negócio aqui de novo, hein? Piscação. Aí, ó. Vou até apagar, irmão, de raiva desse negócio, que senão eu fico ligado nesse trem aqui e me tirando a... Presta atenção numa coisa. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Terá ou Tera? Tera. Que não tem acento, né? E depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas.
Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Harã gerou Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir aonde? Para ir para onde? Para Canaã. Legal. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abraão, capítulo 12, versículo 1. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Versículo 5. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para onde? E lá chegaram. Então, propósito. Presta atenção. Deus queria levar para uma terra chamada Canaã. Queria levar uma família. Muitos falam que Tera, o pai de Abrão, que era o chamado. Eu não acredito porque era um idólatra. Que Deus tinha um trabalho em cima da vida de Abraão, mas precisava que alguém o levasse até Canaã. Só que você vai ver que quando Tera saiu com os filhos, ele saiu com todo mundo. Ele saiu rumo a Canaã. A ideia é chegar em Canaã. Para quê? Cumprir um propósito. Talvez ali estabelecer Quando eles partiram, uma coisa aconteceu com Tera. Um dos filhos dele, chamado Harã, o único que teve filhos, o único deles depois que Abraão teve filho, ele morreu. O menino morre, o rapaz morre. Dos 3 morreu um. E o que é mais interessante é que ele o Tera sai para ir para Canaã e fica numa cidade, fica preso numa cidade. Qual cidade? Como é que chama a cidade? Harã. É o mesmo nome da cidade do filho que morreu. É o mesmo. Ele parou no meio do caminho. E a Bíblia fala que lá em Harã ele morreu. Lá em Harã ele
E aí, lá nesse lugar, Deus chama Abraão. Falou, Abraão, continua a jornada. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da onde mais? E sai da casa do seu pai. Nossa, isso, irmão, nós precisamos entender muitas coisas que são fundamentais. Presta bem atenção. Nós estamos chamados. Esse ano tem um desafio para as nossas vidas. Esse desafio é cumprir o propósito de Deus. Se precisar mudar tudo, eu vou mudar. Eu estou chamando vocês para esse desafio, para completar esse desafio. Nós vamos ouvir a voz de Deus. E são dois grandes desafios. Primeiro, eu saber aonde que Deus quer, eu saber qual que é o propósito de Deus para a minha vida pessoal, e geralmente ela trabalha no coletivo. Você vai ver que ele desloca uma família inteira, ele não desloca um só, ele desloca uma família inteira. Sabe, fala da igreja, querido, ele vai junto com a gente. Então, o seu dom não desconecta com o dom que, no meio não fica um ET, um ser diferente. Sempre tem conexão. Então, ele pega aquela família e vai. Agora, o primeiro desafio é descobrir para onde esse chamado, esse propósito. Aqui não fala que Tera teve a voz de Deus falando com ele. Ele era um idólatra. Mas você vai ver que a influência de Deus na vida foi levar para Canaã. Tanto que Deus levou ele para Canaã depois. Levou Abraão para Canaã. Eu acho que o propósito era levar Abraão. E depois, só que Tera estava na influência, era o cabeça da casa. Era o guardião da casa, era o guardião, não tem essa palavra, guardião. Era o pai da casa. Então ele tinha que ser levado junto. Só que o tal do Arã, do pai, ficou preso na morte do filho. Na cidade que lembrava o filho. Deixa eu te contar uma coisa, o primeiro embaraço que a gente tem. O segundo desafio é a gente quebrar esses embaraços que nós temos. Sabe, por isso que é perseguir com perseverança. A perseverança é lá, porque vão surgir embaraços, vão surgir distrações, vão surgir situações. E ele, sabe o que para mim, a minha leitura que eu faço desse cidadão? Ele ficou preso na dor dele, na perda. Ele travou nas suas carências. Escuta, isso é sério, gente, isso é muito sério. Então, nós, muitas vezes, estamos presos naquilo que nós fomos construídos, e especialmente nas nossas perdas. E nós travamos as nossas coisas na emoção, nos sentimentos, naquilo que você acha que devia ter acontecido com você e não aconteceu. Eu fico imaginando, talvez um homem desse deve ter culpado Deus, mas por que o meu filho perdeu? Por que um filho morreu? E aí, muitas pessoas estão travadas nas suas dores, nas suas carências, nas perdas. Então, coisas que ficam remoendo lá. Coisas que, às vezes, não remoem aqui, mas a alma remói. E a tendência da alma é te paralisar. A tendência das suas dores, não da alma, nós não podemos extinguir a alma existe, gente. Mas ela tem a tendência de paralisar a gente. As dores nossas têm a tendência de paralisar a gente. Nós ficamos fixos, nós não queremos nos comprometer mais. Nós não queremos os novos desafios, porque, não, já deu errado lá para trás, se eu for, vai dar errado de novo. Então, tem muitas pessoas travadas no propósito, embaraçadas no propósito, carregando um peso excessivo, por causa disso, por causa das dores, da alma. E as perdas, é uma coisa muito interessante, querido, nós
trabalhando com carências, as perdas, geralmente, a gente olha para alguém e a gente culpa ou, às vezes inconscientemente, tenta a gente colocar algumas coisas para suprir as perdas. Então, quando a gente perde alguma coisa, a gente se torna carente daquilo. A gente fica tentando suprir aquilo e nós ficamos procurando alguém ou alguma coisa para suprir, para pôr no lugar daquilo lá. Para encher aquele lugar. E aí a gente olha para as pessoas e, puxa vida, meu irmão, eu vou te contar uma coisa, testemunho meu. Né? Eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai, a vida inteira, eu sou o último filho. Eu sou o último filho de um homem velho, de um cidadão que era casado pela segunda vez e meu irmão mais velho tinha 12 anos quando eu nasci. Então eu sou filho, lá o homem já estava quase aposentando e eu nasci, né? Então tinha uma distância muito grande das gerações. Tinha uma distância, tinha uma lacuna nas gerações. Então eu acho que existe, se hoje existe, imagina antigamente. E ele bem mais velho. Ele não aguentava o meu pique e eu não aguentava o pique dele. Né? Então, são coisas que faltaram ali de relacionamento enormes. E aí, antes de eu converter, eu estava com 13 anos de idade, menino, adolescente, ele morreu na minha frente. Aí, foi um baque, né? E tirou a figura do homem, né? Eu passei a ter alguns irmãos com medo de mim, porque falou assim, nó, esse vai sobrar, e nós vamos ter cuidado do carinha, né? E eu sempre bati no peito e falava, não, com 13 anos de idade, eu falei, eu me viro, eu não sei o que, papapá, por quê? Porque eu não queria, mas isso ficou uma lacuna. E aí eu tentei suprir aquela lacuna inconscientemente com algumas coisas. Então, eu entrei na droga de cabeça para trás. Por quê? Porque a droga, ela quer ou não, é uma anestesia para aquela lacuna, aquela ansiedade, aquela carência. Então, o mundo passa a te dever alguma coisa. Alguém tirou alguém de mim. Alguém tirou alguma coisa de mim. E aí o mundo passa a me dever. Eu olho para o mundo com uma dívida. Quer dizer, o mundo me deve. O mundo me deve. Então, se você for ver, isso, gente, é muito sério, é muito sério. Tem muita gente paralisada na dor da sua alma, na dor das suas perdas, na dor das circunstâncias que a gente foi treinado a fazer. Então a gente fica procurando algumas pessoas, algumas coisas. Aí para uns é a droga. Para uns é alguém, né? Para uns é alguém que vão pôr aquilo lá, quem sabe, puxa, mas isso não é consciente, pelo amor de Deus, presta atenção. Isso você não sabe, não, é porque eu tenho, é inconsciente. Então você fica suprindo, querendo suprir com, né, a pessoa, você vai ver carência demais, aquela pessoa que você fala assim, carência demais. Depois que eu converti, eu larguei a maconha, larguei a cocaína, larguei muita coisa, muito remédio, tomava muito remédio. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei procurando um pai. E eu lembro que eu me decepcionava com um monte de pastor, porque eu achava que o pastor era meu pai. E aí eu entendi que o pastor não era meu pai. E um dia ele não cumpria o fato da paternidade da minha vida, e eu decepcionava. Eu achava, por quê? Porque sempre tem alguém que me deve. Sempre tem alguém que tem que caber naquele buraco que ela está dentro de mim. Sempre tem alguém que tem que suprir aquilo lá.
E aí tem muita gente que tenta suprir com vício, com escolhas erradas, sempre a profissão. Aí, na carência, fica achando uma profissão. Aí quer cuidar de todo mundo. Na carência, a pessoa vira o Robin Hood. Você já viu? E acha que está fazendo a obra de Deus. E fica suprindo a dor, tentando suprir a dor de todo mundo. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: por favor, cura minha dor. Aí, ele gasta tanto tempo naquilo que ele acha que tem que fazer e não deixa de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Quantos estão me entendendo isso? Aí paralisa na onde? Na carência, na dor. Escolhas, casamento. Meu irmão, o que tem de homem casando com uma mãe? Por quê? Porque não teve uma mãe, a ausência de uma mãe, aí ela fica procurando, né? Quesomão, procurando uma mãe. Aí casa com a mamãe. Nossa, quando acha a mamãe, é a coisa mais linda do mundo, irmão. Acha a mamãe, achou tudo. É a mamãe que faz tudo. Eu sou... Édipo. Aí, a mamãe que faz tudo. Só que vai chegando um tempo que aí ela vai virando mamãe mesmo. Aí você não tem prazer com mamãe. Você não tem alegria com mamãe. Você vai querer uma mulher, você não vai querer uma mamãe. Então, geralmente, você encontra, são escolhas que a gente faz a partir de uma dor que te embaraça, que te trava nos seus sentimentos, trava a sua carreira, a carreira que está proposta, porque você fez escolhas erradas. Fez escolhas erradas. Então, em nome de Jesus, querido, nós precisamos entender aquilo, qual é o chamamento, nós precisamos perseverar. A gente tem que entender. Deixa eu tentar, esses dias eu vi se vocês puderem anotar isso aí e escutar, é muito importante, ele fala muito isso com detalhes, chama Lidando com as Carências. Lidando com as carências. Pastor Eurípides. Pastor Eurípides. Escuta, isso é um seminário. É um seminário. Isso é... Meu Deus. Ele fala o seguinte, ele fala que carência é como que a gente lida com a carência com uma a gente pensa que alguém vai suprir. Que é um buraco dentro da gente e alguém vai completar. Ah, completou, que beleza, né? Você vai ver, quer ver que pessoa assim? Pessoa que não aguenta ficar sozinha. Nossa, eu preciso de arrumar um namorado, uma namorada. Ai, eu preciso de ter uma namorada. Ai, então ela fuça aqui, aí fuça ali, hoje apaixona para um, 15 dias está apaixonado por causa do outro, porque, ai, meu Deus. Por quê? Porque ele vai, é a casa daquela mulher samaritana lá. Ele fica a tentar suprir o quê? Uma carência. E aí a gente acha que essa carência, a gente vai... esse cara dá uma definição de carência que ele fala assim, é igual, se você vai no médico, e ele diagnostica que você tem um câncer do tamanho de uma laranja num pulmão direito. Aí o médico falou, olha, urgente. Aí você fala para ele, não, ainda depois do carnaval, eu ainda tenho o carnaval aqui, vai passar o carnaval, nós temos que fazer um acampamento, e acho que vai ser trabalhoso, tem que trabalhar lá. É assim que a gente trata com câncer? Não tem tempo, cara. Não tem, esse trem está desgraçando você, irmão. Esse negócio está te paralisando. Ele falou assim, você tem que ir urgente. Você tem que ir urgente. Urgente. Aí, a gente faz isso. Senão a gente faz o seguinte, não, vai fazer o seguinte, eu tomo um amador, Doril, eu tomo um Doril, vai passando a dor mais ou menos, dorzinha que eu estou sentindo, tal. É assim, doutora? Como é que é? Assim que diagnostica? Não é. Você tem que correr. É um câncer que está te comendo você. Sabe por quê? Sabe onde que te come? No projeto de Deus. Sabe onde que te come?
na tua vida. Porque você vai frustrando, porque nada preenche a carência. Nada. Quer ver um alto nível de carência? Você vai ver mendigo na rua. Isso é um alto nível de carência. Sabe por que ele está falando para nós? Todo mundo me deve. Se você pegar R$1 milhão e dar para ele, daqui, vamos para uns 3, 4 anos, ele vai estar pedindo de novo. Tem gente que chega aqui, esses dias entrou uma pessoa aqui, e começou a pedir, dá isso aqui para mim? Dá isso aqui para mim? Dá isso aqui para mim? Não tenho. Meu, vou dar o quê? Ele pegou um envelope de dízimo e falou, pelo menos isso aqui me dá. Então, tá bom, leva. E enche o dinheiro aí, depois você traz. Sabe, o cara precisa de alguma coisa para encher, para dizer, olha, eu preciso suprir. Então, querido, em nome de Jesus, se você quer... E o pior é que sempre frustra. Nunca está feliz, nunca está completo, nunca está, porque está debaixo da alma ferida. Sempre está uma coisa chamada paralisada. Então faz e decepciona, volta para trás, faz, decepciona e volta para trás. E tenta, e vamos tentar, não. Mas está debaixo, é o Arã, é o Tera, que não sai da casa, não sai da cidade do Arã. Quantos estão me entendendo? Vai para a quimioterapia urgente. Se você detecta isso no seu irmão, pelo amor de Deus, não faça, não viva debaixo disso. Eu não aconselho carência. Sabe como é que eu chamo carência? Vai para a cruz. Vai para a cruz, porque a única coisa, o único que pode curar é Jesus. Trata. Vai para uma terapia intensa. Vai, persevera, vai para a interação. Tem gente que precisa de libertação. Libertação de demônio, porque já está tão cruado de demônio e precisa de um tratamento intensivo na alma. Vou te contar um negócio. Você pensa que eu saí tranquilo disso aí? Você acha que de vez em quando eu não fico procurando, não fico tentando voltar para trás? Procurar o papai em alguém? Até hoje, minha luta. Você acha que o meu baixa estima? Eu não luto. Mas sabe quanto tempo eu venci muita coisa? Mas sabe quanto tempo que eu fiquei de terapia, irmão? Fiz muita terapia. Muita. Não é pouca, não. Muita. Fiquei anos sentado, deitado no divã. Técnico. E recebendo oração, recebendo libertação e Bíblia. Sabe o que eu fiz? Eu descobri que eu tinha um câncer. E eu precisava fazer a quimioterapia. Eu precisava de arrancar aquele buraco. Não adianta aliviar, não adianta tomar remedinho. Não é Tramal que vai cuidar de câncer. Não é Lexotan. Eu vou falar mais para vocês. Eu tenho até medo de entrar em algumas coisas. Mas o que tem de pastor frustrado, porque entra na obra de Deus querendo ajudar o mundo inteiro, querendo salvar o mundo inteiro. Eu já fiz isso, gente. Eu estou te falando que eu sei o que é. Eu queria salvar. Um dia um pastor falou para mim assim, Salvador já morreu na cruz. Não é o seu Salvador, não. Eu falei, nossa, Deus, que alívio que me deu. Tudo aquilo que eu queria escutar na vida. Porque eu achava que era eu, e eu ficava me culpando, e quanto mais eu ajudava. Então ajudar é errado. Não! Nós temos que fazer, nada que fazer é bom, nada de bom é errado. Mas nós temos que fazer na direção de Deus. Senão, nós temos que fazer a partir de Deus, não é a partir de uma ferida, não é a partir de uma carência, que a gente precisa
a gente olha nos outros, o nosso buraco, o nosso câncer, e aí a gente quer aliviar a dor do outro. E aí a gente vive para o outro, e aí a gente morre. Ó, muita gente assim. Quer ver gente assim? Tem uma doença hoje, drástica, matando muita gente profissional, chamada burnout. Sabe o que é isso? A decepção. Apaga o fogo. Burnout é o fogo apagou. Apaga o fogo da motivação. É aquele cara que dedica, que pega a alma dele, tem um buraco lá desse tamanho, e ele é alguém quando ele é bom na empresa dele. E ele começa a trabalhar. O que tem de pastor assim, irmão, é muita gente. Aí ele trabalha, sabe para quê? Para ser reconhecido, para ser alguém, para ser... Aí ele detona a família, ele detona filho. Sabe por quê? Porque ele não tem tempo para os meninos. Ele não para, não olha no olho. Ele não almoça mais junto. Ele não come mais perto. Fica lá, e tentando suprir um ego dele, uma carência dele. E aí ele vai com tudo, entra com tudo. Ele vai com toda a força naquele trabalho, e um dia decepciona. Uma decepção que ele tem. Morreu. Acabou. Não tem mais alegria de acordar cedo. Não tem mais alegria porque não faz aquilo que Deus pediu fazer. E muitas vezes a gente vai falar, Deus, eu estou te servindo. E Deus falou, não te pedi para você fazer isso. Está entendendo? Acho que está meio... A do Carmo falou, vai com calma. Vai com calma. eu acho que eu dou comida meio forte para a turma. Mas carências afetivas, faltas que não tiveram, nada vai preencher. Cuidado com esses embaraços. Cuidado com esses embaraços. Cuidado. Tem que tratar, tem que abrir coração, tem que rasgar, tem que ir para o céu, tem que, se precisar de tratamento técnico, tem que ir. Aí, quanto tempo, hein? Ele fala 3 coisas para Abraão. Abraão, sai da tua terra e da casa do seu pai. Terra, parentela e da casa do seu pai. Eu não vou mexer com isso não, senão eu vou entrar e depois eu não vou conseguir sair do fundo. Deixa para a próxima, porque senão, meu Deus do céu, eu sei que eu não vou conseguir sair. Mas isso é muito importante, irmão. A terra, só dar um golinho para vocês. A terra fala de costumes, a terra fala de tradição, a terra fala de posicionamentos. A parentela é aquilo que foi construído, são valores que foram construídos. E da casa do pai, sabe o que é? É o projeto que o pai estabeleceu para a pessoa. Então por isso que a Bíblia fala assim, ó, deixa o homem pai e mãe, faz uma nova, não é deixar de abandonar, é deixar de fazer uma nova estrutura. Por isso que a Bíblia, Jesus falou assim, ó, daquele que não deixa pai, mãe, não é digno de mim. A gente pensa que, se é uma briga. Não, nem sempre é briga. Mas tem que deixar a mentalidade daquilo lá. O sistema, as crenças. É por isso que
Romanos 12? Mudando de pensamento, qual que é? Não vos conformeis com esse século, mas renovar a nossa mente. Nós precisamos deixar essas coisas. Nós precisamos construir uma nova identidade no Senhor. Por isso que ele fala assim, olha firmemente para o Senhor. Olhe firmemente para o autor e consumador de quem? Porque a fé te dá perseverança. A fé te faz você andar mais um passo. A fé te te leva para a boca do leão e você não para lá. Vamos construir isso devagar, porque senão eu sei que é denso. É denso. Mas o que eu queria, até hoje, cuidado com os embaraços. Em nome de Jesus, procura ajuda. Não tome decisões em cima de carências. Não tome decisões em cima de carência. Não tome decisão em cima de carência. Não tome decisão em cima de carência. Em nome de Jesus Cristo. A carência judia você. E pior, a gente não tem essa noção. Não tem a noção. Só tem a noção, sabe quando que a gente vai ter a noção? Depois que a gente toma as decisões erradas. Quantos estão comigo? Tera paralisou na dor dele. Aí Deus teve que falar para Abraão, vem cá, Abraão, vamos para lá, volta aqui. Mas deixa a casa do seu pai. Deixa os valores que o seu pai tinha. Aquele apego excessivo naquilo que já foi. Tem gente que tem medo de abrir mão daquilo que já perdeu. Em nome de Jesus, querido. Feche os teus olhos. Deixa eu parar por aqui, que senão... Em nome de Jesus. A pergunta é, qual é a sua dor? Qual é a dor que te faz embaraçar? Aí a gente faz muita gente sofrer por causa da minha dor. Porque as minhas decisões erradas nunca são minhas pessoais. Elas sempre envolvem muitas pessoas. Cada decisão que você toma é alguém que sofre junto com você. Se alegra com você ou sofre com você. O pior de tudo é a gente achar que não tem. Ah, não dói. O pior de tudo, deixa eu te dar alguns. Se você teve dificuldades familiares na sua gestação, quando criança, se você é filho de pai separado, se você é filho de alcoólatra, filho de desajustes familiares, eu quero te dizer uma coisa. Você tem grande possibilidade. Olha, é enorme. Mas o coração endurecido, a cerviz dura, faz que você não enxergue isso, por alguns valores que você tem.
Querido, em nome de Jesus, hoje Deus te trouxe aqui para acender um farol na sua vida. Isso não trata de uma vez, não é uma oração que cura, é um tratamento. Mas eu quero te alertar hoje, eu quero pedir a Deus que provoque isso em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é um daqueles que começa uma coisa e não termina, aí começa outra, começa outra, começa outra. Vai começando, vai procurando, sempre em busca. Agora vai, não, agora vai dar certo. Ele tem um buraco aí na tua alma. Ah, não, mas se eu mudar, vai. Ah, não, mas... Não, agora vai. Pai, eu quero colocar diante do teu altar as nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que cura as nossas feridas, Senhor. Pelo menos provoque, Senhor, a cura, Senhor. Pai, nos orienta como fazer e como lidar com isso, Senhor. Nos direciona para algumas situações, ó Deus. Nos direciona, Senhor, para aquilo que, ó Pai, para a gente correr a carreira, aquilo que está proposta, aquilo que o Senhor quer de nós. Não nos deixe, Senhor, presos, morrer nas nossas dores. Não nos deixe, Senhor, presos nas nossas limitações, nos nossos afetos, nas nossas dores, Pai. Senhor, levanta um povo, Senhor, que desvencilhou disso, que deixou suas dores e venceu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu libero aqui uma onda, uma palavra de cura, de restauração completa. Eu quero em nome de Jesus, Pai, que esses buracos... Pai, se o Senhor cura o câncer, o Senhor pode curar isso aí, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que pode ser instantâneo. Eu falei que dificilmente é, mas o Senhor pode. O Senhor é Deus. Então libera, Senhor, em nome de Jesus. Libera a bênção. Libera a bênção, Senhor. Libera a bênção, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera a bênção, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, sentimento do saco furado, Senhor. Sempre põe o que põe, nunca está satisfeito, Senhor. Nunca satisfeito. Vai pondo, nunca está satisfeito. Oh, nunca recebe aquilo que está propondo. Nunca, Deus, em nome de Jesus. Cura isso, Senhor. Cura, meu Pai. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É hora de sentir de ver as suas dores. Aquilo que te faltou. Aquilo que não foi suprido dentro de você. Aquilo que não foi suprido dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos mais alguns minutinhos. Querido, se você quiser orar, eu vou dispensar, porque 7 dias aqui na pauleira, eu vou dispensar. Mas se você quiser oração específica, me procura que eu quero orar especificamente por você. Em nome de Jesus. Se você sente necessidade disso, em nome de Jesus. Vem, pede direção ao Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz dele sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus.